Olá, galerinha do channel, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um dia dessa semana psicoativa e hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pensamento acelerado e também se essa síndrome realmente existe ou não. Se você quiser saber de todos os detalhes de como funciona e a resposta para essa pergunta, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais, como síndromes, transtornos de filmes e séries. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo que me ajuda muito e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Gente, essa síndrome, um de vocês me pediu para falar nela nos vídeos que eu trago na quarta-feira. Porém, como essa é uma síndrome que ela basicamente foi descoberta por um psiquiatra brasileiro, não tem nenhum filme que fale dela ou série que fale dela, aí eu decidi trazer nessa semana psicoativa porque então não seria com base em filmes e séries. Mas então vamos primeiramente entender como essa síndrome funciona, quais são os sintomas dela, de acordo com o que foi descrita pelo psiquiatra Augusto Cury, que ele é muito conhecido principalmente porque ele é autor de diversos livros, principalmente livros de autoajuda, e enfim, ele é muito conhecido aqui no Brasil, e foi ele que descreveu essa síndrome. Então, antes de eu falar pra vocês se ela existe ou não, vamos primeiro entender como funciona. Eu acredito que pelo nome vocês já devem ter uma boa ideia do que se trata a síndrome do pensamento acelerado. É justamente ter o pensamento acelerado. É aquele pensamento que ele não para por nenhum instante e que enquanto a pessoa está acordada, ele está pensando freneticamente em diversas coisas do seu dia. Então, gente, claramente por a pessoa estar pensando em coisas constantemente, isso dificulta a concentração da pessoa, ela aumenta a ansiedade e causa diversos problemas emocionais. E além de problemas emocionais, vocês sabem que muitas vezes os problemas emocionais refletem demais em nosso corpo, então ela também tem sintomas psicossomáticos. E quando eu falo da questão psicossomática, é quando problemas psicológicos interferem também no nosso corpo fisicamente. Uma coisa dessa síndrome que é bem interessante citar é que o problema dela não está por como os pensamentos são, ou seja, se são bons ou ruins. Como, por exemplo, tem pessoas que têm pensamentos negativos o tempo inteiro, então isso faz com que ela fique mal. Mas a questão não é a qualidade dos pensamentos, e sim a quantidade dos pensamentos. Mesmo que sejam pensamentos bons, por eles estarem constantemente, por a mente nunca parar, isso claramente causa um desgaste emocional. Essa síndrome, de acordo com Augusto Cury, ela surge principalmente em pessoas que estão em constante pressão, que precisam ficar ativas o tempo inteiro, como por exemplo pessoas que têm um trabalho que há muita demanda delas, pessoas que têm muita responsabilidade, que a mente delas sempre precisa estar ativa para resolver possíveis problemas. Uma coisa, gente, que é muito comum do nosso cérebro acontecer é quando ele é condicionado há algum tempo a fazer determinada coisa, ele começa a fazer basicamente aquilo. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso é que quando uma pessoa ela é condicionada a estar em um ambiente em que ela tem muitas responsabilidades e que precisa resolver conflitos a todo momento, o cérebro dela vai basicamente se sobrecarregar com tudo isso e a todo momento ele vai imaginar que tem algum conflito para resolver, ele vai estar pensando em coisas que ainda nem aconteceram e vai estar ali com esse pensamento acelerado. Então, por isso que é muito importante que em todas as atividades que nós temos, por mais importantes que elas sejam, que haja uma pausa para que a nossa mente relaxe. O descanso, gente, nunca se esqueça dessa frase, que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Alguns sintomas dessa síndrome são a ansiedade, dificuldade para concentração, como eu já falei, também possui dificuldade para dormir, irritabilidade fácil, e mesmo como dorme, como ela já possui essa dificuldade, então ela não tem uma boa noite de sono tranquila, e essa pessoa quando acorda, já acorda cansado. Essa pessoa pode ter mudança de humor constante, ela tem uma tolerância muito pequena
disciplina, para quando alguém discorda dela, para quando algo acontece que vai discordar do que ela está falando. Inquietação também, insatisfação constante. E outra coisa, como eu falei, ela ocorre também em sintomas psicossomáticos, que são justamente o que afeta o corpo, como por exemplo os problemas gastrointestinais. E gente, os sintomas psicossomáticos eles são diversos, como por exemplo dor de cabeça, queda de cabelo, dores no corpo também. E outra coisa que é muito importante, que acontece muito nessa síndrome, é que as pessoas elas sentem que 24 horas por dia é pouquíssimo para que ela dê conta de tudo que ela teoricamente precisa dar conta. Coisa que tem aumentado essa síndrome na nossa geração principalmente devido ao avanço da humanidade que nós tivemos, em quesito também a tecnologia. E vocês sabem que a tecnologia nos trouxe um processamento de informação que é muito grande, e às vezes essas informações elas não são boas o suficientes, mas a gente tem informação aí para dar e vender. Você abre o noticiário, não tem só um noticiário, tem diversos canais na televisão, tem diversos canais no YouTube, tem diversas páginas na internet que estão trazendo notícias boas e ruins, e a informação para cá, a informação para lá, é coisa para fazer, porque normalmente pessoas que trabalham acordam cedo, pegam ônibus e depois volta para casa e depois vai para faculdade, tem aquela vida corrida. Então, imagina o cérebro de uma pessoa que vive em constante movimento, com tanto processamento de informação. Claramente esse cérebro tende a ter algum dano psicológico devido a isso, como desenvolver síndromes e transtornos. E para tratar essa síndrome é muito importante, como eu falei para vocês, que seja respeitado também o horário de descanso, que a pessoa evite de fazer horários de trabalho muito extenso para que a mente dela não fique sobrecarregada. É importante também ter um acompanhamento profissional, que a pessoa descubra atividades de lazer que pode ser confortável para ela. Até praticar exercícios físicos, gente, é muito bom para a saúde mental também. Agora, gente, sobre essa síndrome, será que ela realmente existe mesmo ou não? E, gente, eu não vou falar aqui, eu não vou dar a palavra final, dizer que ela existe ou não, porque quem sou eu para contrariar um psiquiatra já formado? Eu ainda estou cursando a minha faculdade de psicologia ainda. Uma coisa que nós devemos levar em consideração são os manuais, que atualmente nós utilizamos principalmente o CID-10 e o DSM-5, que o DSM-5 é o mais atualizado que possui. E esses manuais, eles basicamente constam ali as doenças que foram pautadas e estudadas cientificamente por diversos profissionais da área para chegar a uma conclusão e comprovar realmente a existência dela para incluir nesse manual. E uma coisa é que a síndrome do pensamento acelerado não consta em nenhum desses manuais, então ela ainda não é classificada pela equipe dos profissionais de saúde, ela ainda não é classificada nos manuais como uma doença que exista. Mas quando eu falo que essa síndrome, ela teoricamente não existe, eu não estou querendo dizer que os sintomas dessa síndrome, eles também não existam. Os sintomas dessa síndrome, claramente eles existem, porque isso acontece com muitas pessoas, mas só que normalmente esses sintomas estão associados a outros transtornos que já constam listados nesses manuais. Como, por exemplo, o transtorno de ansiedade que eu trouxe para vocês essa semana. Se você ver esse vídeo que eu trouxe na quarta-feira sobre o transtorno de ansiedade generalizado, você vai perceber que tem muitos sintomas que são parecidos com esse que eu citei para vocês. Existe também a síndrome de burnout, que eu também já trouxe para vocês aqui no canal. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo para se vocês quiserem assistir depois. Que a síndrome de burnout basicamente é quando a pessoa está muito sobrecarregada com o trabalho e a pessoa tem alguns sintomas desses que eu falei para vocês também. E a síndrome do pensamento acelerado, ela se refere muitas vezes a pessoas que vivem realmente muito sobrecarregadas até com o próprio trabalho. Então, esses são alguns exemplos, mas tem diversos transtornos, até com o transtorno da bipolaridade, que eu também trouxe aqui para vocês. É muito interessante quando a pessoa passa por um profissional da área de saúde, que esse profissional leva em consideração os manuais que já existem com síndromes específicas. Porque às vezes a pessoa pode possuir a síndrome de burnout, que ela não é exatamente como a síndrome do pensamento acelerado, porque a síndrome de burnout está diretamente ligada ao trabalho. Às vezes a pessoa possui ansiedade generalizada, que apesar de parecer bastante, eu achei que são muito parecidas, não é exatamente a mesma coisa. Então já tem um tratamento adequado para essas síndromes, elas já foram estudadas, todos esses transtornos e síndromes por diversos profissionais para chegar a um tratamento mais eficaz. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu vou ler, vou responder sim. Se você já conhecia essa síndrome, também me fale o que você acha dela, se você se identifica com algum sintoma ou não, deixa aqui embaixo nos comentários. E o vídeo de hoje foi sobre isso. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos.
amigos, para que mais pessoas venham conhecer, porque é muito importante a gente disseminar informações. E eu te agradeço demais por ter assistido esse vídeo até o final. Valeu, valeu, até o próximo vídeo, que será amanhã, e tchau, tchau!